as considerações iniciais da chapa 30. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar inicialmente os meus colegas aqui presentes, o professor Júlio, o professor Marcos, o professor Hélio, o professor Paulo. Eu cumprimento toda a comissão eleitoral por esse trabalho que nós sabemos ser muito difícil de organizar um pleito como esse. E finalmente queria saudar a minha grande amiga e companheira, professora Gilene, qual tenho o prazer de acompanhar nessa nossa jornada. Gostaria de iniciar me apresentando. Meu nome é Marcos Davi, eu sou professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Estou na universidade desde 1988, 85, desculpa. Nessa época ainda como estudante, eu formei em Economia. Em 91 eu ingresso no quadro técnico, eu fiz um concurso de CAE como economista. Fiz de 91 a 97. Em 97 eu fiz o meu concurso do quadro docente, carreira que com muita satisfação eu sigo até hoje. Nessas duas carreiras na universidade, de técnico e de professor, eu tive o desafio e a oportunidade de desempenhar vários cargos. Eu fui diretor financeiro da universidade, eu fui pró-reitor de administração, eu fui pró-reitor de finanças e controle, eu fui presidente da FADEP, nossa fundação de apoio, e agora estou encerrando o mandato como diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. A minha formação, como eu disse, é de economista, além disso eu sou bacharel em Direito. O meu mestrado e doutorado é na área de administração, com concentração em administração pública. Além das minhas atividades na graduação, eu sou professor permanente do programa de mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, responsável pela cadeira de Administração e Financiamento da Educação Pública, temas que eu concentro todos os meus esforços de pesquisa. Eu vou passar para a minha companheira professora Gilene para fazer a apresentação, daqui a pouco a gente fala das nossas propostas. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a presença, cumprimentar o professor Marcos, o professor Júlio, o professor Hélio, o professor Paulo e o professor Joaci, que ao cumprimentar o cumprimento à comissão eleitoral. Bom, meu nome é Gilene, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da UFJF, estou na UFJF há 17 anos. Eu fiz graduação na Universidade Federal do Piauí, fiz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado na Escola de Enfermagem da USP, na ocasião eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, e em 2010 eu terminei meu pós-doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ. Tá? No campo do ensino e da pesquisa, eu tenho minhas pesquisas e minha prática de ensino no campo das políticas públicas para a área da saúde e o cuidado com a prática emancipadora na área da saúde. Na faculdade de enfermagem, eu aceitei alguns desafios. Tive a oportunidade de ser chefe de departamento e no dia 7 de abril de 2014, eu terminei o mandato como diretora daquela unidade. Ainda no campo do ensino, eu tenho uma inserção dos programas de residências da faculdade de enfermagem. Na pós-graduação, eu sou professora do quadro permanente do mestrado de saúde coletiva, um programa que congrega várias unidades da UFJF, da área da saúde e outras unidades que não são da área da saúde, e sou também do quadro permanente do programa de mestrado em enfermagem da Faculdade de Enfermagem. Nesse momento é muito importante explicar o porquê nós estamos aqui, porquê nós estamos oferecendo uma proposta de uma chapa, um programa de reitorado para ser debatido hoje na universidade. A primeira coisa que precisa ficar claro é que não se trata de um projeto pessoal. Não foi a Gilene e eu que um dia sentamos e decidimos nos candidatar a reitor e vice-reitora da universidade. Na realidade, nós estamos representando um amplo grupo que envolve estudantes, envolve técnicos, envolve professores da universidade, que entendiam que a universidade completou um ciclo e precisa de uma mudança profunda no seu modelo de gestão. Qual é a avaliação que nós fizemos que nos levava a entender a necessidade dessa mudança? A universidade hoje é caracterizada
por um modelo de gestão que é muito centralizado, que oferece pouco espaço de participação nas decisões e que é caracterizado por uma total falta de planejamento nas suas ações. O professor Paulo Guilherme já falou sobre isso, e acho que tem muita vontade no público aqui da Faculdade de Engenharia fazer uma referência de o quanto é difícil e diria até impossível conduzir projetos complexos se nós falhamos no planejamento. Quando isso ocorre, as teorias de administração mostram que inevitavelmente ocorre também. Grandes projetos mal planejados costumam apresentar contas muito caras para nós pagarmos. Quando nós começamos a ver um processo de desorganização administrativa na universidade, determinados setores administrativos em condições caóticas de operação, por exemplo, o SEDAR, o registro acadêmico, apresentando problemas que dificultam o trabalho dos coordenadores, que dificultam o acesso dos estudantes. Quando nós começamos a ver que a área de manutenção para de funcionar na universidade, quando nós observamos que a política de assistência estudantil começa a não dar conta de uma expansão muito grande, fica claro. Quando nós podemos ver também que os contratos de terceirização já não são mais gerenciados e acabam gerando uma situação verdadeiramente caótica na universidade, é a conta da expansão sem planejamento. A primeira mudança que nós vamos fazer é forçar a universidade a se pensar. A universidade tem que estabelecer um planejamento, tem que estabelecer o seu plano de desenvolvimento institucional de forma participativa e muito segura do futuro que ela deseja. A universidade não pode ser levada apenas como executora de projetos que já vem pronto no governo. Nós temos capacidades e competências de traçar o nosso futuro, de estabelecer o nosso plano de desenvolvimento. Mas isso precisa ser feito com a participação de todos. Nós precisamos ter total clareza de quais são os recursos disponíveis para a universidade e como gerenciar esses recursos. Nós precisamos saber qual é o montante dos recursos que são investidos, quais são as fontes desses recursos e se os investimentos iniciados são suficientemente sustentados para chegar até o final. A proposta que vem daí é a ideia de orçamento participativo. Nós precisamos urgentemente retomar as práticas institucionais da universidade. Nós não podemos mais ter as pessoas sem saber como a universidade funciona. Como eu faço um convênio, como eu faço uma viagem internacional, depende do dia, depende de quem está do outro lado da linha que vai te pedir um ou mais documentos, porque as coisas não estão institucionalizadas, as normas não estão estabelecidas. Nesse contexto, a nossa proposta, estruturada em 4 grandes eixos, do eixo da graduação e do ensino, do eixo da pós-graduação e da pesquisa, do eixo da extensão, cultura e ciência estudantil e no eixo da gestão, e uma proposta que, como já disse, construída em todos os segmentos da universidade, oferecem respostas muito interessantes para essa crise institucional que nós estamos vivendo. E essa proposta só oferece condição porque nós já, desde a elaboração da proposta, mostramos uma ampla capacidade de conversar com todos os segmentos. Para a gente debater com os segmentos, ouvir as necessidades não é problema, é solução. Nós temos muita facilidade de tratar com as diferenças, de respeitar os pontos de vista contrários. Nesse contexto, eu acho que o que se coloca para nós, nesse momento, é uma profunda reflexão. A universidade cresceu, a universidade se expandiu, com os problemas desse crescimento mal planejado. A discussão que se coloca agora é o seguinte: nós queremos continuar nesse processo de expansão sem planejamento, com um nível de institucionalização muito baixo, com pequenas garantias de participação para todos os segmentos e com uma pobreza de diálogo entre as diferenças, ou nós queremos uma mudança de fato. Nós queremos uma mudança que venha construída por toda a universidade. Para aqueles que acreditam que nós precisamos dessa mudança, nós estamos querendo reunir essas pessoas em prol de um propósito que vai elevar o FJF
ao nível de excelência que ela merece. Muito obrigado.